Paz do Senhor, irmãos, paz de Yahshua, nosso Salvador e Messias, que morreu e ressuscitou. Eu vim aqui mais um vídeo, esse é o segundo vídeo que estou fazendo do canal. Quero agradecer a todos que estão me ajudando a cooperar, ajudando, não eu, né, a palavra, ajudando a Deus, pois o que fazemos aqui não tem glória nenhuma para nós. A glória seja toda a Yahshua, nosso soberano e eterno Deus. Eu quero trazer mais uma palavra aos irmãos em relação à fé, oração e espiritualidade. Inclusive fiz um texto em relação a isso, sobre o que eu vou falar aqui. Quem tiver interesse, estará aí na descrição. Irmãos, eu estou no interior de Minas Gerais e durante a viagem que eu estava vindo para cá, a gente estava vindo no meio do caminho assim na estrada e era o início da viagem e nós dentro do carro fomos fazer uma oração para que Deus pudesse nos guardar, nos levar em tranquilidade e tudo mais. E no meio do caminho, quando a gente foi fazer essa oração, no início do caminho, nós passamos debaixo de uma ponte e nessa ponte tinha um cara para suicidar. E inclusive a polícia estava lá e a polícia ia fazer com que esse cara não pulasse, né? E nós íamos iniciar a oração para que Deus nos abençoasse, para que Deus viesse a nos guardar e tudo mais na viagem. E naquele momento eu falei, né, com meu tio e a minha esposa que estávamos dentro do carro, vamos orar. E começamos a orar para que Deus nos levasse em tranquilidade e intercedemos por esse rapaz, né? Não sei quem era, não conheço, mas que Deus pudesse o guardar e dar-lhe uma segunda chance, né? Que viesse tocar no coração dele. E oramos. E, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um conceito, às vezes, errado do que é orar sem cessar, do que é estar em vigilância o tempo inteiro. Pensamos que vigilância e orar sem cessar é orarmos longas horas, orarmos a madrugada inteira, sairmos para o monte e ficarmos 10, 20, não sei quantas horas orando. Irmãos, a gente tem que parar de tentar entender as Escrituras como se fosse um livrinho de regras, e não. As Escrituras é uma palavra viva, ela é poderosa, ela edifica. E devemos tentar entender não só orando, pedindo a Deus o discernimento, a sabedoria, mas também entender que ela é um livro histórico e que ela não pode ser, às vezes, interpretada ao pé da letra. Depende da cultura, depende do ano, de quando foi escrito, da língua que é falada. Tudo isso muda o significado, às vezes, do contexto. E sobre isso, eu queria dizer aos irmãos, eu, Tiago, entendo que o orar sem cessar não é você orar longas horas, porque o próprio Cristo, ele advertiu o grupo dos fariseus, né, que ficavam de pé orando não sei quantas horas e repetindo às vezes as mesmas coisas. E o Cristo disse, nosso Yahshua, né, e para aqueles que chamam Jesus, ele disse que não é por muito ouvir que vocês, por muito falar que vocês serão ouvidos. Não é isso. Na verdade, é pela sinceridade do seu coração. Porque antes mesmo de você pensar em orar, o próprio Pai sabe o que você vai pedir. O próprio Pai sabe o que você necessita. Mas tem que ser de forma sincera. É um compromisso que devemos ter com o Criador. E é isso que eu chamo a atenção de todos. Nós estávamos indo fazer uma viagem e ia simplesmente fazer uma oração, pedindo que Deus nos abençoasse no caminho. E de repente, demos de cara com uma situação onde um homem precisava, naquele momento, não só de um apoio psicológico ou de que pessoas pudessem estar ali para socorrer, como a polícia estava, mas espiritual. Porque o que me chamou a atenção e o que doía o meu coração não era o simples fato dele tirar a vida dele, mas dele talvez perder a verdadeira vida. Não somos ninguém para julgá-lo. Não somos ninguém para julgá-lo.
Tem muita gente que fala que o suicídio não tem perdão. Mas quem é você para julgar isso? Somente Deus há de julgar os filhos dele e as criaturas. Mas oramos ali naquele momento. Isso é orar sem cessar. É naquele momento você vê uma pessoa necessitando e você orar por ela. Não precisa ser 2 horas de oração. Se você falar palavras sinceras, com fé, em 1 minuto, essa pessoa vai ser muito abençoada por Deus. E não só isso, meus irmãos. É o tempo inteiro. Às vezes você está andando na rua e se depara com uma situação e você fala, Deus, Yaush, abençoa esse homem. Meu Pai, eu não conheço ele, eu não sei da necessidade dele, mas eu vejo que ele está passando por uma necessidade ruim, que o Senhor possa estar abençoando ele e, se possível for, ainda lá e pregar a palavra para ele. Então, isso é orar sem cessar. É você, na hora de dormir, você agradecer pelo dia que você teve, né? Agradecer por tudo que o Deus tem feito, faz e fará na sua vida, né? É você levantar de manhã, pedir que Ele abençoe o seu dia, que Ele te use de uma maneira poderosa, né? No dia a dia. Isso é orar sem cessar. Não é simplesmente você passar horas de joelhos dobrados, porque eu acredito que Deus ele não está à procura de sacrifício. Ele quer coração quebrantado, contrito, disposto a obedecê-lo. E quando às vezes você se depara nas congregações, você fica orando ali não sei quantas horas, te forçando a orar, irmão. Será que o nosso Criador está satisfeito com a gente orando, forçando? Sabe? Chega a ser, às vezes, hipocrisia. Nós chegamos a ser, talvez, como muitos que a gente julgam, ou até mesmo como os fariseus. Não sejamos assim. Não estou dizendo que você não pode orar muito tempo. Isso vai de cada um. O que eu questiono é quando eu vejo que há uma necessidade de que todos sejam iguais, sendo que o Espírito ele usa da forma que Ele quer e como Ele quer. E quem somos nós para julgar o Espírito? Não, jamais. Então venhamos a entender que o que Cristo quer, o que o nosso Deus quer de nós, é uma vida de obediência, de compromisso. É o dia a dia, é momento a cada momento com Ele. E não simplesmente em horas marcadas e da maneira que você achar que tem que ser feito. Cuidado com os conceitos. Eu disse isso no vídeo passado, inclusive está no texto que eu fiz. Os conceitos que nós criamos são conceitos baseados às vezes em nós mesmos. E não podemos cair no erro de achar que o que aconteceu comigo tem que acontecer com todo mundo. Ah, irmãos, não. Por isso, Yaush escolheu 12. Ele não simplesmente escolheu 12 por acaso. Cada um tinha uma personalidade. Cada um tinha uma forma de lidar, de agir. Um era o discípulo mais crítico, o outro era um discípulo às vezes mais nervoso, o outro era um discípulo amado, mas todos eram discípulos. Todos. E devemos ter domínio próprio? Devemos ter cuidado? Devemos. Mas não sejamos hipócritas. Não sejamos hipócritas. Aí eu quero ler com os irmãos uma passagem que está lá em 1 Tessalonicenses, né, capítulo 5, a partir do versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegre-se sempre. Orem continuamente. Deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Yaush. E é isso, irmãos. Orando continuamente ou orando sem cessar, em todas as circunstâncias, é na vida inteira, orando e fazendo como está escrito. Não tratem o mal com o mal. E é o que eu estou vendo nos últimos dias. Pessoas que às vezes estão começando pelo Espírito, mas estão terminando pela carne. Irmãos, pelo amor do nosso Criador, não sejamos assim ignorantes. Vamos falar aquilo que o Senhor pediu. E o que Ele não pediu, cale-se. Cale-se e obedeça.
não vamos inventar mais do que o Senhor pediu. E nem vamos falar aquilo que Ele não pediu para falar. Porque tem muito conceito humano, doutrina de homens instaurado em nós. Vamos eliminar isto. Por favor, irmãos, voltemos ao verdadeiro Evangelho. Orando sem cessar, desta maneira, dia após dia. Tendo fé, espiritualidade, evitando os conceitos que criamos. E isso é fácil? De forma alguma. É difícil, mas não é impossível, pois temos o Espírito que nos conduz. Eu peço que vocês possam compartilhar, me ajudar a divulgar essa palavra que Yahshua, o nosso Deus, tem para nós e para os nossos irmãos, que venhamos alertar uns aos outros com amor, porque eu tenho visto que os irmãos às vezes estão com razão, mas estão perdendo a razão na forma com qual estão pregando e estão às vezes começando pelo Espírito e terminando pela carne. Eu já até vi, e eu não gosto de citar nomes, mas irmãos fazendo uso até de signos para pregar o Evangelho e dizer o dia que Cristo vai voltar. Irmãos, por favor, não vamos cair no erro e nem na carne. Continuamos espirituais, servindo ao nosso Deus, obedecendo ao nosso Deus. Deixe aquilo que é para Deus fazer, para Ele fazer. E façamos aquilo que Ele pediu, que é amar, ajudar e pregar o Evangelho. Me ajude, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos nos grupos. Vamos levar a palavra para as pessoas. Curta se você puder, não porque eu estou querendo like ou eu estou querendo alguma coisa, de forma alguma, não quero nada disso. Mas que assim o YouTube ele vai entender que o vídeo está sendo gostado no caso e vai ser compartilhado entre as pessoas. Eu agradeço que Yahshua, Jesus, nosso Deus Criador, possa abençoar você e sua família. E breve vem nosso Senhor. Até a próxima.